Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Vamos então iniciar a nossa conversa de hoje, nossa aula sobre modulação da microbiota intestinal para melhorar a saúde mental. Queria, antes de mais nada, agradecer aqui o convite da Purifarma para estar nesse momento aqui com vocês, conversando sobre esse tema que é tão importante e é um tema que tenho trabalhado bastante nos últimos anos, seja em consultas, mas também em algumas atividades de pesquisa científica. Bom, mas é fundamental, antes da gente começar, que eu me apresente, para que vocês conheçam um pouquinho mais do meu trabalho. Eu sou Alessandro Silveira, deixei até aqui o meu Instagram, todo esse material aqui que eu estou usando para apresentação fica disponível para vocês, já está com o pessoal da Purifarma, estão totalmente autorizados a compartilhar com vocês, não tem problema nenhum. Então, eu sou farmacêutico clínico, tenho aí já bastante tempo de atuação profissional, já tenho mais de 25 anos, me formei no final do século passado. Tenho um histórico profissional de atuação na área diagnóstica, principalmente, né, em doenças infecciosas, e aí isso vem da minha formação, né, fiz especialização em microbiologia, análises clínicas, doenças infecciosas e parasitárias, e recentemente fiz a formação em farmácia clínica, atenção farmacêutica, que é uma área que eu venho atuando há mais ou menos 3 anos, né, no consultório farmacêutico e também em algumas clínicas médicas, na equipe multidisciplinar. Tenho uma formação acadêmica, né, sou professor de microbiologia clínica, então já estou atuando na área da docência, na graduação e pós-graduação desde 2008, então já se vai agosto de 2008, 16 anos. Trabalho no Ministério da Saúde, né? Eu sou consultor técnico do Departamento de Assistência Farmacêutica, na área mais específica, né, de doenças negligenciadas. Então, trabalho bastante com tuberculose, hanseníase e resistência das bactérias aos antibióticos. Atuo em clínicas médicas, clínicas multidisciplinares, algumas clínicas que eu tenho aí ao redor do Brasil, que eu tenho faço esse tipo de atendimento, né, junto com os outros profissionais da saúde. E sou autor do livro lá do Bom das Bactérias, é um livro que é muito do que está no livro, né, um livro que não é um livro técnico, é um livro de leitura, que fala muito dessa questão, né, do eixo intestino-cérebro, porque, inclusive, até eu conto bastante o caso do meu filho, né, eu tenho um filho autista de 22 anos, e é essa área do autismo, né, e o impacto da saúde intestinal no autismo é algo que eu venho trabalhando já há bastante tempo, até mesmo, né, por questões pessoais, para poder ajudar meu filho, né, no caso, ter melhor qualidade de vida, porque hoje a gente se fala muito sobre o eixo intestino-cérebro, né, mas meu filho fez o diagnóstico dele, eu acho que em 2006, entre 2005 e 2006, né, ele é de 2002, né, e naquela época não se falava, né, sobre isso, e por causa do excesso de tratamento, muitas vezes desnecessário e muitas vezes exagerado, eu busquei outras alternativas, né, já tinha essa formação de microbiologia, de pesquisa, então eu comecei meio que por conta própria estudar esse assunto naquela época, e aí, a partir de mais ou menos de 2010 é que houve um boom, né, de trabalhos e de evidências científicas que eu vou trazer para vocês hoje, que justificam essa questão, né, do intestino-cérebro. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, para a gente iniciar essa conversa, né, e vocês podem, quem está aqui ao vivo, né, não está assistindo a aula gravada, mas quem está ao vivo pode ficar à vontade para mandar perguntas aqui no chat, pois eu vou responder todas, dúvidas, curiosidades, enfim. Mas para a gente fazer essa contextualização, né, do eixo intestino-cérebro, o principal intermediário, né, nessa conexão é o nosso microbioma intestinal, que é o alvo da nossa conversa hoje, né? Como manejar esse microbioma intestinal para melhorar a saúde mental. Então, esse artigo, né, e depois também, quem tiver interesse, eu tenho meus contatos, eu deixei o meu Instagram aqui, que é um local, uma maneira fácil de entrar em contato direto comigo, mas vou deixar também o número do meu celular pessoal. Me manda uma mensagem ou
coisa também eu posso passar aqui para o pessoal da Purifarma, todos esses PDFs dos artigos que eu estou utilizando nessa apresentação. Então, nesse artigo, ele fala, né, e eu deixei esse termo, né, em original em inglês, porque eu acho que é mais impactante, né? Então, o microbioma é o fazedor de paz cerebral, né, que vai acalmar o nosso cérebro. E isso é totalmente verdadeiro. Como eu comentei, muitas pesquisas científicas demonstram isso. Então, hoje é muito fácil a gente falar sobre essa relação intestino-cérebro. Por quê? Porque fala de maneira muito embasada. Artigos nas principais revistas, mas o maior fator de impacto já falam dessa relação, trazem resultados de ensaios clínicos, e por isso que a gente vê também na prática clínica como há uma melhora no resultado dos nossos pacientes quando a gente melhora a saúde intestinal, né? Eu dei o exemplo aqui de autismo, porque é um exemplo pessoal, mas quando a gente fala de TDAH, né, e também um dos principais problemas, né, principalmente no dia a dia, que é a tríade, né, dos distúrbios mentais, que seria, né, eu falo a tríade assim, mas é um termo que eu gosto de utilizar, que é a ansiedade, estresse e depressão, né, ou se a gente preferir, sofrer pelo passado, que é a depressão, sofrer pelo presente, que é o estresse, ou sofrer pelo futuro, algo que vai acontecer, né, no futuro, que é a ansiedade. A gente melhora muito a condição dos nossos pacientes quando melhora a saúde intestinal. Obviamente, né, que eu quero deixar muito claro aqui desde o início que a gente está falando de uma relação de associação, né, então esse é o primeiro ponto. Em nenhum momento a gente pode falar, e tampouco eu vou falar, sobre relação de causalidade. Tem uma relação de associação, ou seja, eu sei que quando melhora a saúde intestinal, eu melhoro essas manifestações a nível do sistema nervoso central. Isso é um fato. Agora, eu não posso falar que essa é a causa do problema. Eu sei que eles estão associados, mas eu não posso falar em causa. Mas apesar de eu não poder falar em causa, hoje nós temos vários mecanismos. Eu vou trazer alguns principais aqui para vocês, né? Porque também não é o objetivo a gente se aprofundar nessa relação, mas hoje a gente tem conexões bioquímicas, conexões imunológicas, endocrinológicas, também, né, de neurotransmissores que demonstram isso. Então, hoje a gente tem como demonstrar em modelos in vitro, em vivo, essa relação, tá? Então, para a gente melhorar essa saúde cerebral, pensando no manejo intestinal, isso passa 100% pelo nosso microbioma. E aqui, uma figura de um outro artigo, uma figura que tem uma série de componentes, mas o que eu quero demonstrar? Que esse intestino com uma desbiose e, por exemplo, né, nesse caso aqui, falando, né, daquela pessoa que tem uma diminuição da motilidade intestinal, um padrão mais constipado, que está associado com uma desbiose intestinal, com aumento da permeabilidade, o que a gente vai ver acontecendo com esse paciente, né? A gente vai ver que vai ocorrer uma translocação de componentes microbianos, né, e principalmente o lipopolissacarídeo, que é um componente da parede celular das bactérias gram-negativas, vai para a corrente sanguínea, ativa um processo inflamatório crônico, né, porque muitas vezes as pessoas pensam, não, tudo bem, mas essa é uma inflamação intestinal. Só que devido à grande vascularização do intestino, né, para que esses nutrientes que são absorvidos vão o quanto antes para a corrente sanguínea, porque é na corrente sanguínea que a gente vai precisar desses nutrientes, que eles possam ser distribuídos para o nosso organismo. Tudo que está acontecendo aqui no intestino, né, que é algo local, rapidamente vai impactar a nível sistêmico, né? A gente tem a conexão do intestino com o fígado, né, através da circulação porta. Então, a gente sabe que muitos desses componentes vão para o fígado, e por isso que é muito comum hoje nos nossos pacientes um quadro de inflamação hepática, uma esteatose hepática, né, ou como muitos costumam colocar, né, o fígado gorduroso. Por quê? Como de um padrão geral da população, a população está cada vez mais estressada, está cada vez mais inflamada, mais obesa. O primeiro órgão que vai ser afetado, sem dúvida nenhuma, né, claro, a gente tem esse impacto intestinal, mas fora o intestino, vai ser o fígado, por causa dessa circulação direta através da veia porta. E isso já vai levar a uma série de problemas hepáticos no primeiro momento, mas que rapidamente vão ter uma manifestação sistêmica.
Então, um grande pesquisador, um dos mais importantes nessa conexão intestino-cérebro, que é o Dr. Alessio Fasano. Ele é um médico gastroenterologista italiano, mas que há muitos anos mora nos Estados Unidos e é um professor de Harvard. Ele colocou uma frase que ficou muito conhecida e que, né, a gente acaba sempre comentando, né, vários professores acabam comentando, que é a frase dele é essa, né? O intestino não é como Vegas, né? Porque tem aquele ditado, né? O que acontece em Vegas fica em Las Vegas, né? O que acontece no intestino não fica no intestino. Então, esses componentes, principalmente componentes inflamatórios, vão para a corrente sanguínea e, né, acabam tendo uma manifestação a nível do sistema nervoso central. E é isso que a gente vai comentar hoje, e principalmente, né, como é que a gente pode melhorar essa relação, né? Como é que a gente pode fazer com que isso impacte menos o nosso paciente. Bom, uma das grandes questões é a produção dos neurotransmissores. Então, a gente sabe que um dos principais componentes, o principal substrato, na verdade, né, para a produção de neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina e depois também a melatonina, é o triptofano. Então, esse triptofano, ele chega lá no intestino e ele vai ser deslocado para uma rota metabólica. Então, ele tem dois caminhos. Ele pode ter o caminho para a produção de serotonina, que seria, né, o caminho bom, ou ele tem o caminho da via das quinureninas, que seria uma série de componentes que tem um padrão inflamatório. Então, vai gerar dano para esse organismo. E o que a gente pode verificar é que, dependendo do estado, principalmente, né, do estresse desse paciente, o cortisol é um elemento importante, quem vai direcionar essa rota a carga de estresse, principalmente os níveis de cortisol, que vai para que haja do ponto de vista epigenético, né, aumento da expressão da triptofano hidroxilase, que são as enzimas que vão levar para a rota da serotonina, ou o aumento da expressão dessas enzimas IDO, né, que são estimuladas pelo cortisol e por mediadores inflamatórios, que estão associados ao processo de estresse. Então, a gente sabe que as condições do paciente, as condições gerais, o estilo de vida, vão acabar fazendo com que haja um direcionamento do triptofano para uma rota que é uma rota importante, desejada, que é a rota da serotonina. A gente tem que lembrar que a maior parte da serotonina ela é produzida a nível intestinal. Claro que, quando a gente fala isso, a gente tem que lembrar que essa serotonina, ela produzida no intestino, a imensa maior parte é consumida no próprio intestino, então ela tem um papel importante na motilidade intestinal, mas boa parte vai para a corrente sanguínea. A serotonina não atravessa a barreira hematocefálica íntegra, ela precisa ser degradada, então é como ela tem a molécula da serotonina, ela é degradada em vários componentes menores, atravessam a barreira hematocefálica e lá dentro, né, o sistema nervoso central, essa serotonina, entre aspas, ela é remontada. Mas, então, a gente tem essa questão do metabolismo do triptofano que é muito impactante. Mas aqui eu trouxe um outro artigo, e ele é um artigo falando, né, um pouquinho, o core do artigo é falar dessa relação entre intestino-cérebro no autismo, mas eu trouxe essas figuras porque acho que é muito importante a gente lembrar que o intestino é uma barreira de proteção. É por isso que a gente fala de aumento da permeabilidade intestinal, ou seja, esse intestino está mais permeável. O intestino, baseado principalmente, né, em três camadas, né, que seria as células intestinais, né, e os vários diferenciações dessas células intestinais, a lâmina própria, que é o que vem adjacente, né, ou entre aspas, né, se a gente pegar do lúmen intestinal para a corrente sanguínea, vem depois das células intestinais, então essa é uma outra camada de proteção, e a gente tem também a microbiota intestinal, que está associada ao muco intestinal. Então, essa barreira intestinal ela é composta por esses três componentes. Quem mantém as células intestinais grudadas entre si, fazendo com que haja uma integridade dessa barreira,
são proteínas de adesão, que são as tight junctions, né? Então, temos aí várias, as mais conhecidas são a claudina ou ocludina, que seriam, né, como se fossem grampos ou cimento, que mantém essas células grudadas umas às outras. E se a gente pegar na barreira hematoencefálica, que ela tem uma característica semelhante, estrutural, também tem a expressão dessas proteínas. A grande diferença, quando a gente fala de barreira hematocefálica, a gente, obviamente, não vai ter esse componente microbiano tão intenso como é no caso, né, do intestino. Hoje a gente sabe que existe uma carga microbiana no sistema nervoso central, que seria, entre aspas, né, um microbioma do cérebro. Claro que isso é uma quantidade muito pequena de micro-organismos, mas existe, a gente não pode dizer que essa região é estéril, mas a partir do momento que eu tenho uma disbiose intestinal, que vai fazer, porque quem mantém essas proteínas de adesão, a expressão dessas proteínas de adesão, ela é estimulada por componentes microbianos, por exemplo, o butirato, né, que vai fazer com que essa integridade esteja mantida. Mas, a partir do momento que eu tenho uma desbiose, eu tenho uma perda dessa integridade, e há um processo inflamatório intestinal, essas citocinas pró-inflamatórias vão para a corrente sanguínea e também vão agir a nível do sistema nervoso central, na barreira, que vai fazer com que essa barreira fique mais permeável. Então, vamos verificar agora aqui, nessa figura, nesse mesmo artigo, no sistema nervoso central. Então, nós temos ali o neurônio, que ele está ligado a uma série de componentes. Temos as estruturas que dão sustentação, né, que são os astrócitos, e temos aqui todo o componente endotelial microvascular cerebral. Então, também temos, né, dentro dessa barreira hematocefálica, esse endotélio. E, como está mostrando aqui, né, as tight junctions, também existem proteínas de adesão. E o que é importante, né, as micróglias, que seriam, a gente pode fazer um paralelo, seriam como, né, os leucócitos, que estão ali no sistema nervoso central, são estruturas responsáveis por essa defesa. Então, num sistema nervoso central que não tem um aumento da permeabilidade, é isso que a gente vai encontrar. Agora, naquele paciente que tem uma neuroinflamação, a gente vai ver que essa micróglia está ativada, modifica, né, a sua estrutura, produz uma série de mediadores pró-inflamatórios, como, por exemplo, né, fator de necrose tumoral, interleucina 6, que vai fazer com que haja um aumento da permeabilidade a nível do sistema nervoso central. Veja que a gente tem um infiltrado celular, inclusive, ó, linfócitos, outras células inflamatórias, né? A gente tem a quebra da expressão dessas tight junctions e esse processo inflamatório vai gerando dano neuronal e esse dano neuronal pode levar à morte desse neurônio. Então, é o conceito que a gente fala, né? Porque o conceito de leaky gut, ele já está muito disseminado na comunidade científica, né? Se fala muito de leaky gut, intestino permeável, intestino vazado. Mas a gente tem um conceito muito semelhante, que é o leaky brain, ou cérebro mais permeável, ou cérebro confuso, porque esse processo inflamatório vai trazer um dano importante a nível do sistema nervoso central. E como vai ser essa manifestação vai depender de vários fatores, né? A manifestação, que eu digo assim, né? TDAH, aumentar a ansiedade, quadro depressivo, aí vai depender de outros fatores. Mas a gente sabe que realmente existe algum comprometimento mental. Mas também a gente não pode esquecer, e eu trouxe essa figura aqui só para reforçar essa condição que existe, né? Então, comentei já, né, da neuroinflamação, comentei do metabolismo do triptofano, e aqui eu estou trazendo o papel do nervo vago. O nervo vago, ele vai estabelecer uma comunicação direta, uma comunicação física entre o intestino e o sistema nervoso central. E isso vai ter um impacto muito importante. E esse nervo vago, ele também é ativado no intestino através de peptídeos microbianos. E o que é interessante? Porque a gente está falando aqui da melhora da saúde intestinal para eu melhorar a saúde mental, tá? Então, eu otimizar a saúde mental a partir de uma melhora do intestino. Mas a gente não pode esquecer que a recíproca também é verdadeira.
existe essa conexão cérebro-intestino. A gente está falando conexão intestino-cérebro, mas existe a conexão cérebro-intestino. E essa conexão cérebro-intestino está muito vinculada ao nervo vago. Só que esse nervo vago, ele é, digamos assim, né, bidirecional, e por isso que eu gosto de trazer essa figura, porque mostra claramente, né, que 80% dessa relação ela é modulada a partir do intestino, ou seja, o intestino afeta a atividade cerebral através do nervo vago em 80% e apenas 20% do cérebro para o intestino. Então, aqui está demonstrando, né? Então, a nossa saúde mental, ela vai ter um impacto importante na nossa saúde intestinal, né? Então, a questão, né, de como a gente lida com os problemas, os nossos pensamentos, também vão ter um impacto a nível intestinal, e aqui demonstrando, né, diminuição da permeabilidade intestinal, diminuição da inflamação intestinal, baseado na atividade cerebral. Claro, e o que a gente está demonstrando aqui, hoje, nosso principal objetivo é falar de como o intestino melhora a saúde mental. Só uma questão que eu queria comentar com vocês, na verdade, assim, não é uma curiosidade, mas é um adendo, e eu tenho bastante esse contato com a comunidade de autistas, né, atendo bastante pacientes autistas, então o papel do nervo vago no autismo é fundamental, tanto que hoje existem vários trabalhos e várias pessoas utilizando a estimulação do nervo vago transcutânea, através de estímulo auricular. Então, existem algumas regiões aqui da nossa pavilhão auditivo externo que, se estimulados, estimulados corretamente, promovem uma ativação do nervo vago, que isso tem um impacto positivo nesses pacientes autistas. Então, os trabalhos são muito interessantes e o que eu acho que é fantástico é o potencial de aplicabilidade, porque é uma coisa simples de ser realizada, claro. Estou falando aqui de profissionais de saúde, mas não é algo invasivo, não é algo que seja inacessível para a população em geral, e o que a gente puder, né, oferecer de estratégia para melhorar a qualidade de vida dessa população autista que cada vez aumenta mais, isso sempre é importante. Falando dos neurotransmissores, eu trouxe também essa figura, baseado nesse artigo aqui, né, a influência da microbiota na saúde mental via neurotransmissores. Então, por quê? Né? Muita gente fala em dopamina, em serotonina, principalmente, né? O hormônio do prazer, da felicidade, mas a gente não pode esquecer aqui desse, que é muito importante, que é o GABA, né? Principalmente quando a gente fala, né, de ansiedade, né? Então, a ansiedade, muitas vezes, claro, né, voltando, né, reforçando, tem muitos fatores, mas a gente sabe que, muitas vezes, a ansiedade está associada com diminuição dos níveis de GABA, porque o GABA é um neurotransmissor inibitório. E quando ele está diminuído, a pessoa fica muito ansiosa, ela reage muito facilmente a qualquer estímulo. Então vejam que a gente tem aqui, quando se fala de produção de GABA, uma importante modulação, não são só os lactobacilos, mas a gente tem um importante papel dos lactobacilos. Então, muitas vezes, o uso, e a gente já vai entrar especificamente, né, falar em prebióticos e probióticos, mas muitas vezes o uso de probióticos do gênero lactobacillus pode ser muito útil para melhora desses quadros de ansiedade. É importante a gente lembrar que esses micro-organismos da nossa microbiota intestinal são muito importantes para a produção dos neurotransmissores, que é a maneira que a gente tem, né, de transmissão do impulso nervoso. Eu não coloquei aqui, mas eu gostaria de citar dois outros mecanismos que têm um papel muito importante da microbiota intestinal nessa conexão intestino-cérebro. Primeiro é histamina. Então, a gente hoje se estuda muito a histamina e os impactos das reações estaminérgicas no nosso organismo, né? Por exemplo, a nível gástrico, né? Aumento da secreção de ácido clorídrico, a produção de muco, nos casos, né, daqueles pacientes que sofrem de doenças crônicas como sinusite, rinite,
os processos também de pele, né, as dermatites, os pruridos, mas a gente sabe que a histamina, principalmente através dos seus receptores H3, tem um papel muito importante em nível cognitivo. Então, esse é um ponto. O segundo ponto da histamina é que a histamina é também um importante mediador inflamatório. Todas as células do sistema imune, sem exceção, têm receptores para histamina, seja receptor H1, H2, H3 e H4. Então a gente precisa pensar também na histamina. E essa conexão com a microbiota intestinal. As bactérias da nossa microbiota, elas podem não somente produzir histamina, como elas também podem degradar a histamina. Então, quando a gente fala de um paciente que está com aumento de histamina, né, por qualquer motivo, obviamente que a melhora desse quadro, o manejo desse quadro passa por uma restrição alimentar de então, alimentos que contêm histamina e outras aminas biogênicas, então isso é um ponto. Pode ser, sim, utilizado inibidores da DAO, que é diaminoxidase, que é um dos principais enzimas metabolizadoras da histamina, sim, mas a gente também tem que pensar na microbiota intestinal. Tá? Então, esse é um caso. E outro caso que eu queria comentar com vocês, tem um outro componente que nunca se falou tanto desses componentes como a gente tem visto atualmente, né, através de aulas e principalmente publicações científicas, que são os sais biliares secundários. Os sais biliares secundários são metabólitos bacterianos da mucosa intestinal, que tem como um auxílio primário na ajuda da digestão de gorduras, mas também são importantes para o metabolismo do colesterol, então já estão relacionados em vários quadros de dislipidemia e também doenças cardiovasculares, mas hoje se estuda muito o impacto dos sais biliares secundários a nível do sistema nervoso central. Então, existem receptores para sais biliares secundários no sistema nervoso central, que são os receptores farmazoide X e principalmente, né, o farmazoide X e o TGR5. A gente sabe que esses sais biliares vão ter um impacto fundamental a nível do sistema nervoso central, por isso cada vez também se fala mais nessa suplementação para auxiliar essa manejo, né, do eixo intestino-cérebro. Então, coloquei aqui dois outros metabólitos que podem ser, que devem ser considerados, né, e podem ser muito importantes no caso especificamente dos seus pacientes. Tá? Eu só estou comentando porque assim, eu ia trazer alguns conteúdos, alguns slides, mas eu achei que ia ficar. Não é meu objetivo aprofundar tanto nesse conteúdo aqui nessa aula. E olha só que interessante, né? A gente tem, quando fala de alguns distúrbios, eu trouxe 4 aqui, como o Parkinson, né, que é uma doença neurodegenerativa, quadros extremamente comuns hoje na população, que é a depressão, ansiedade. Quais são os principais neurotransmissores associados, né? Então a gente sabe que no Parkinson tem uma diminuição da dopamina, né? Claro que o Parkinson tem um mecanismo completamente diferente, porque a gente está falando de uma doença neurodegenerativa, então o Parkinson hoje ele é chamado, ele é considerado, né, como diabetes do tipo 3, porque ele vem de um quadro metabólico importante, de aumento de resistência periférica à insulina, de aumento, né, de hemoglobina glicada e de glicação inespecífica a nível do sistema nervoso central, a nível neuronal, que vai contribuir para essa destruição das células do sistema nervoso central. A gente sabe também que alguns micro-organismos, principalmente, né, alguns vírus, como os vírus latentes, que a maior parte da população acaba sendo portadora, são os vírus da herpes, vírus Epstein-Barr, citomegalovírus também contribui. Então, a gente tem um papel dos micro-organismos e na produção dos neurotransmissores. O paciente que tem depressão, então tem um desequilíbrio desses neurotransmissores, né? A gente tem aí diminuição de noradrenalina, também diminuição de dopamina. Então, muito das abordagens farmacológicas nos casos de depressão estão associadas com medicamentos que vão aumentar os níveis de dopamina, né? E vão aumentar por vários mecanismos diferentes, né? Inibição da recaptação, aumenta a recaptação, diminuição da quebra, da degradação da dopamina nos receptores sinápticos e pós-sinápticos, etc. Então, os medicamentos, eles vão estar focados em aumentar
dopamina. Mas a gente sabe que a dopamina está associada, né, com o metabolismo do triptofano, serotonina, dopamina. Então a gente não pode desconsiderar esse papel intestinal. Ansiedade, né, comentei aqui, vocês, né, principalmente do GABA, não é só isso, né? Tem um aumento da adrenalina, que é um neuromediador do sistema simpático, que vai ter essa a característica, né, de estimular uma série de componentes sistêmicos, né, como a vigília, o batimento cardíaco, etc. Então, vai fazer com que essa pessoa seja mais acelerada. E o TEA, né, o autismo, que aí a gente parte de uma série de condições, a gente não tem um padrão de neurotransmissores, né? A gente vai, muitas vezes, o manejo desses pacientes estão relacionados, sim, com uma abordagem comportamental, isso é muito importante, mas também melhorar essa saúde intestinal, a gente tem resultados muito bons nos pacientes autistas. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de intervenção, né? Eu trouxe aqui para a gente comentar sobre prebiótico, probiótico, e vou trazer também, porque quando o objetivo hoje é falar de melhora da saúde intestinal, então muitas vezes para a gente melhorar a saúde intestinal, a gente tem que melhorar o ambiente que esses micro-organismos encontram e não simplesmente pensar em colocar micro-organismos ou colocar substrato para micro-organismos. Tá? Claro que tem que lembrar que eu estou comentando vários fatores aqui com vocês, mas todos eles não são excludentes, né? Porque assim, não é assim, eu tenho que usar ou prebiótico, ou probiótico, ou um fitoterápico, né? Uma enzima digestiva. Não, você pode, dependendo do caso, e é o mais comum, utilizar várias dessas abordagens. Tudo vai depender da característica do paciente, né, em que situação esse paciente está e quais são os objetivos com as intervenções. Tá? Mas vamos lá. Os prebióticos. Né? Então, o que são os prebióticos? São as fibras, normalmente, né? Fibras vegetais, solúveis ou insolúveis, que são carboidratos, né? Curtos, que não são digeríveis pela nossa. A gente não tem um maquinário enzimático para conseguir metabolizar esses oligosacarídeos. Então, a gente vai precisar de micro-organismos para que possa fazer essa digestão e a gente tirar proveito, né? Todos sabem da importância de uma alimentação diversificada, uma alimentação rica em fibras. E aí a gente está falando, principalmente, né, dos componentes vegetais. Hoje, no planeta, né, os componentes, as biomoléculas mais prevalentes são os carboidratos, né, porque às vezes as pessoas tendem a demonizar os carboidratos. Carboidrato, não posso comer carboidrato. Não, carboidrato, está falando de fibra, está falando de carboidrato. Então, existem aí mais de 50 mil tipos diferentes de carboidratos, né, no planeta como um todo. Se nós pegarmos o nosso genoma, ou seja, toda a informação genética, e avaliar, existem no nosso genoma 17 genes associados com produção de enzimas para a degradação desses carboidratos. Então, se a gente pensar que tem 17, existem mais de 50 mil disponíveis aí no carboidratos diferentes no ambiente, qual é essa mágica, né? Como é que a gente consegue digerir esses carboidratos? Se a gente pegar, aí sim, os genes dos micro-organismos, eles são muito eficazes para fazer a digestão desses carboidratos. Então, quando a gente avalia os genes no microbioma, a gente vai ter aí uma grande capacidade de degradação desses carboidratos, dessas fibras, né? Para não ficar de maneira um pouco pejorativa, né? Porque, como eu falei, quando fala de carboidrato, as pessoas associam a coisa ruim. Das fibras, a gente consegue digerir por causa da nossa microbiota. Por isso que, não só por isso, mas esse é um dos fatores importantes que a nossa microbiota precisa ser diversificada, porque se eu não tenho uma microbiota diversificada, significa que eu vou ter uma capacidade muito mais reduzida de degradar, de fermentar essas fibras vegetais. E, obviamente, que quem vai dizer que tipo de microbiota eu tenho são meus hábitos, o meu estilo de vida. Quanto mais diversificada for a minha alimentação, quanto melhor for a qualidade do meu sono, a prática de atividade física
e a minha saúde mental, que são os quatro principais pilares para uma microbiota saudável, melhor vai ser essa microbiota e melhor vai ser a minha capacidade digestiva dessas fibras. Tá? Os prebióticos, a gente tem vários exemplos, eu coloquei aqui inulina, fós, o GOS, né, o oligosacarídeo, o oligosacarídeo, a goma casca, oligosacarídeos são moléculas pequenas, né, de açúcares, que cada vez mais, quando a gente fala em melhorar a microbiota, a gente vai pensar mais em utilizar prebiótico, né, de prebiótico mais específico, ou seja, eu estimular a proliferação de micro-organismos específicos, ou seja, dependendo do caso do paciente, eu preciso estimular mais firmicutes. Qual firmicutes? Eu preciso de fecalibactéria. Então, existem fibras que são mais específicas. Quanto mais específica e menos fermentativa, melhor. Por quê? A gente tem que tomar cuidado com o uso de prebióticos, porque às vezes você coloca muito prebiótico no paciente, principalmente, né, aqueles pacientes que têm queixas, né, de distensão abdominal. Os prebióticos, eles são fermentáveis, se eles são fermentáveis, isso vai fazer com que possa aumentar a distensão. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E eu coloquei aqui, né, bifidobactéria, lactobacillus, como exemplos importantes, né, de bactérias que vão ser estimuladas com o uso de prebióticos. Então, eu trouxe essa figura até que eu coloquei no meu Instagram, né, que é assim, eu coloquei aqui, foi uma provocação e aqui também é uma provocação. O que eu quero dizer com isso, né? Probióticos ou prebióticos, está na hora de mudar essa relação. Os probióticos são muito importantes, mas, né, o que eu quero dizer, e deixar muito claro, não estou desmerecendo o papel dos probióticos, eu estou falando assim que numa escala de prioridades, a gente precisa pensar em prebióticos, que é o substrato. Por quê? O uso de prebiótico ele é uma estratégia mais efetiva e mais duradoura. O probiótico é importante, sim, o probiótico traz resultados interessantes para o nosso paciente, e eu vou mostrar aqui alguns trabalhos que vão comprovar isso, mas os prebióticos, eles fazem com que você consiga melhorar a microbiota intestinal de uma maneira mais sistêmica, né, mais ecológica, digamos assim, né? Você está nutrindo os micro-organismos adequados. E quando você faz isso, do ponto de vista de seleção natural, eu estou aumentando a população bacteriana associada à saúde intestinal, e não é que eu vou matar as outras, né? Aquelas bactérias que têm um perfil pró-inflamatório. Mas a partir do momento que eu estou aumentando a população, automaticamente eu estou fazendo com que os outros tipos de micro-organismos, cada vez eles vão estar em menor quantidade. Porque a gente tem que pensar que o nosso microbioma intestinal é como se fosse, né, uma floresta. Eu acho que essa é a melhor comparação. Ali você tem um espaço que ele, por mais que ele seja gigantesco, a gente falar em superfície do intestino é muito grande, mas ele não é infinito, esse espaço é finito. A quantidade de nutrientes também é finita, é limitada. Então, essa relação dos micro-organismos vai se ajustando de acordo com o uso de prebióticos. E a gente tem, coloquei aqui novamente, né, alguns exemplos, e a gente vai falar depois, né, por exemplo, de psyllium. Psyllium tem uma característica que, além de melhorar essa motilidade intestinal, ele também é uma fibra prebiótica, que a gente tem que tomar cuidado com o psyllium, que é fermentativo, e também tomar cuidado no paciente, né, para a hidratação, que se usar psyllium, não tomar bastante líquido, pode piorar um quadro de constipação. Então, os prebióticos são muito importantes. Esses prebióticos, claro, né? Eu coloquei os exemplos aqui nesse slide especificamente daqueles prebióticos que podem ser suplementados. Também é importante que o suplemento sempre é bem-vindo, sem dúvida nenhuma, mas, vamos lá, voltando, né? Tem que priorizar o estilo de vida e priorizar uma alimentação diversificada, uma alimentação saudável. Por quê? Porque quando o paciente tem uma alimentação diversificada e saudável, além dos prebióticos, nesses alimentos vão ter uma série de outros componentes, né? A gente pode falar aqui, né, dos cofatores enzimáticos, os minerais, vitaminas, etc., que vão ser também fundamentais para a melhora da saúde como um todo. E aqui, um artigo que eu trago falando de alguns componentes, né, com alguns polifenóis, qual o papel que eles vão ter na nossa saúde intestinal, né, reduzir peso,
normalizar o metabolismo de lipídios, melhorar a permeabilidade intestinal, né, diminuir a expressão de genes associados, né, a acúmulo de gordura dos adipócitos, estímulo de crescimento de micro-organismos específicos, como lactobacillus acidófilos, lactobacillus animalis, etc., né? Eu só coloquei aqui essa figura para demonstrar que os efeitos dos prebióticos, eles são muito diversificados. E, como eu falei, cada vez mais se estuda o papel específico de prebióticos para melhora da microbiota intestinal, melhorar um grupo específico de micro-organismos. Aqui tem um trabalho, né, com uso de prebióticos, porque do ponto de vista intervencional, quando a gente fala de melhora da saúde intestinal, e falando especificamente de prebióticos, o que acontece, né, nas publicações científicas? Normalmente, esses prebióticos, eles estão associados a outras intervenções, seja nos suplementos, seja medidas não farmacológicas também. Então, eu trouxe esse estudo porque ele coloca, né, especificamente os prebióticos, e aí tem todo o desenho do estudo, né? Vamos pegar, fizeram pacientes autistas, fizeram todo um screening desses pacientes com uma série de questionário, exames laboratoriais, avaliaram, né, os dados de sintomas gastrointestinais, também todo o padrão evacuatório, amostras de sangue, de fezes, de urina, e foram acompanhando esses pacientes com exames laboratoriais e também fazendo questionários. E quando a gente fala de, especificamente, né, de autismo, porque assim, o que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de intervenção? Qual é o desfecho? Porque, por exemplo, se a gente está falando de resistência periférica à insulina, tudo bem. Resistência periférica à insulina é algo que eu consigo medir. Eu consigo avaliar a glicose, eu consigo avaliar hemoglobina glicada, eu consigo avaliar a insulina, eu consigo avaliar ROMA-IR. Então, é algo bastante pautável, né? Mensurável. Quando eu vou falar de hipertensão, é mensurável. Quando eu vou falar de peso, é mensurável. Quando eu vou falar de autismo, é muito complexo. Por quê? Porque é um guarda-chuva, né? Por isso que é um espectro. Então, cada caso é diferente do outro. Como é que eu vou avaliar um desfecho? O desfecho é qual? A melhora da sociabilidade. Tem aqui. Tá, mas como é que eu vou avaliar essa melhor sociabilidade? Então, por isso que existem os scores. E aqui o que eles fizeram? Aqueles pacientes que tiveram dieta, que era uma dieta que não era estrita, a dieta com exclusão, que excluiu alguns alimentos, né, que eram potencialmente inflamatórios, e utilizaram nos grupos, né, o grupo placebo e o grupo com o prebiótico, né, que era o lacto-óligosacarídeo. Então, eles viram que houve uma melhora importante nesses pacientes, né, com o uso do prebiótico, e aí a gente vê naqueles pacientes, né, com uma dieta de exclusão, uma melhora, mas que ela não foi uma melhora tão, perdão, né? Os pacientes de exclusão, eles tiveram uma melhora por si só, mas quem teve a melhor, a melhor mais, os melhores resultados, vamos lá, mais fácil, né? Foram aqueles que excluíram os alimentos alergênicos e também utilizaram o prebiótico. Por quê? Porque a gente, além de estimular essa microbiota intestinal, a gente precisa retirar aqueles componentes que são inflamatórios por natureza. Então, a gente precisa ter essas abordagens. E, claro, quando a gente fala de alimentos inflamatórios, de uma maneira em geral, a gente já começa pelo básico, né? Que é glúten, que é leite, né? Lácteos. E aí, depois, com uma avaliação mais pormenorizada de cada indivíduo, através, principalmente, né? Ou de testes laboratoriais, tem exames para isso, né? Exames de alergia alimentar, baseado em IgE, baseado em IgG, principalmente IgG4, a gente consegue determinar quais são aqueles alimentos que precisam ser excluídos para aquele paciente. Mas a gente começa pelo básico, se não tem a possibilidade de fazer os exames, se o paciente não tem, a gente começa a fazer a restrição desses alimentos, a gente sugere, obviamente, né, sempre sobre a supervisão, sobre o acompanhamento e sobre a determinação do nutricionista, mas excluir alguns alimentos para a gente avaliar. Opa, você retira um determinado alimento, pasta de amendoim. Né? As crianças, muitas vezes, autistas, gostam desses alimentos mais pastosos. Opa, essa semana eu não dei, eu vi que ele dormiu melhor, eu vi que ele ficou menos agitado. Né? Então, essa também é uma estratégia que pode ser utilizada. E os probióticos,
A gente tem aqui, né, que eu demonstro para vocês, a evolução dos probióticos. Então, a gente já começa lá com os estudos do Pasteur, que, né, já começou a demonstrar algumas bactérias acidoláticas que tinham, né, um papel importante. A gente tem que lembrar que nessa época aqui, né, o Louis Pasteur e o Robert Koch foram os dois principais cientistas que derrubaram a teoria da geração espontânea, né? Ou seja, né, que a vida brotava do nada, gerava espontaneamente. Né? Naquela época não se falava, não tinha o conceito dos micro-organismos. Um componente importante também foi descrito, né, pelo Lister, né, tanto que existe um grupo de micro-organismos, são as listérias, e ele isolou lá no final do século XIX esses organismos aciláticos do leite, e, sem dúvida nenhuma, um dos momentos mais relevantes, né, do ponto de vista histórico dos probióticos foi com ele Metchnikoff, que, estudando lá os pacientes, né, observou que dentro de uma comunidade na qual ele estava inserido, aquelas pessoas que consumiam o que eles chamavam de leite azedo tinham maior sobrevida, né, maior expectativa de vida, e também viviam melhor, porque esse é um componente que hoje se fala muito, né, o health span, ou seja, não, a gente precisa viver mais, mas viver melhor. Ninguém quer viver até 120, 150 anos e viver até os 70 anos bem. Imagina, né? Você vive até os 70 com saúde, e aí você vive mais 80 numa condição precária. Não, a gente quer viver mais e melhor. E aí vários outros pesquisadores, né? O Shirota, então, o Fuller, que é muito se fala, né, do Metchnikoff como o pai dos probióticos, mas, na verdade, né, quem pode ser considerado, né, como, pelo menos, né, da probiótico terapia moderna, o pai é o Fuller. E aí, em 2001, né, a Organização Mundial da Saúde definiu o que são probióticos, porque, veja, né, a gente já conhece esses micro-organismos, já eram utilizados há muitos anos, só que não existia uma definição, não se conhecia exatamente, né, como eles funcionavam. Então, e toda essa ciência, de uma maneira menos empírica, ela é bastante recente. Hoje a gente já está falando, né, em probióticos de nova geração, em live bioterapêuticos, produtos, que são os LBPs. Então, hoje a gente já tem muitos avanços nessa área. Só para colocar aqui, que eu acho que 2022, a comprovação do benefício probiótico, que é a demonstração de sobrevivência às condições do trato digestório humano, evidência do efeito em humanos obtida por meio de estudos que. Então, vejo, né, o Ministério da Saúde publicou em 2022, há 2 anos atrás, né, praticamente, né, hoje está em agosto, né, de 2024. Então, quando a gente fala de estudo, tem que ser conduzido com linhagem. Preciso saber qual é a linhagem do micro-organismo. Envolva um grupo representativo da população de interesse ou cujos resultados podem ser extrapolados, né? Então, quando eu estou falando, né, de demonstração que esse probiótico pode ter utilizado, eu tenho que levar isso em consideração. Quantidade mínima sugerida para obtenção. Qual é a quantidade mínima de probiótico que eu tenho que dar para o meu paciente, para que eu tenha o benefício? Eu preciso avaliar quais são os desfechos, que foi mais ou menos o que eu comentei com vocês. O que é o objetivo? Qual é o desfecho? O desfecho é baixar a hemoglobina glicada. Esse é um desfecho mais fácil de ser mensurado. Minimizem vieses e fatores de confundimento. Muitas vezes esses trabalhos, essas publicações científicas, elas estão envoltas em alguns vieses, né, que podem comprometer a qualidade desse resultado. Vamos lá, os mecanismos de atuação dos probióticos. Competição por nutrientes e prebióticos, então eles vão competir com outros micro-organismos dessa microbiota, e aquilo que eu comentei com vocês, o espaço é limitado, a quantidade de nutrientes é limitada. Então, eu estou colocando outros micro-organismos que vão competir por essas duas condições. A produção de substâncias com atividade antimicrobiana. Então, a gente sabe que essa população microbiana, ela precisa se controlar. Então, qual é o problema? Se a gente imaginar que boa parte das bactérias se dividem a cada 20 minutos, ou seja, 20 a 30 minutos, vamos arredondar aqui, a cada meia hora, a população bacteriana no meu intestino duplica. Só que, da mesma forma que elas estão se multiplicando, muitas estão morrendo. Se eu tenho excesso de multiplicação com um número de mortes não correspondente, eu vou caminhar para um supercrescimento bacteriano. E a gente tem SIBO,
SIFO, supercrescimento bacteriano no intestino delgado, supercrescimento fúngico no intestino delgado, que é o SIFO, tem o IMO, né, que é o supercrescimento intestinal de metanógenos, né, que são as arqueias, são aqueles micro-organismos produtores de metano, tem o LIBO, supercrescimento bacteriano no intestino grosso. Então, precisa controlar esses micro-organismos. Quem controla? Os próprios micro-organismos. Controla pelo espaço, pela quantidade de nutriente e também produz substância com atividade antimicrobiana. Conversão de substratos, né? Então vamos fazer o quê? Vai melhorar o pH dessas fezes, vai degradar toxinas, substâncias potencialmente nocivas para a nossa saúde intestinal. Produção de componentes que são associados com a saúde, né? E aí a gente tem os neurotransmissores, a gente tem também as vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, as vitaminas lipossolúveis, a estimulação da resposta imune, aqui demonstrado, né, através das células dendríticas, reconhecendo esses antígenos microbianos e fazendo com que haja uma regulação da resposta imune, ou seja, não vai haver um estímulo de célula linfócito T, principalmente, né, o TH1, o TH17, aqui vão ser estimulados os linfócitos T reguladores, que vão compor uma resposta imune que não inflamatória, não vai ativar um inflamassoma através de vários mediadores, como citocinas pró-inflamatórias e um dos componentes importantes também, NF-kappa-beta. Elas podem, e não tem problema com relação a isso, né, ajudar a compor biofilme, porque assim, a gente tem que tomar cuidado com os conceitos, né, porque se fala assim, eu preciso de alimentação anti-inflamatória, preciso de bactérias anti-inflamatórias. Ok, tá correto, mas a gente tem que lembrar que a inflamação é fisiológica, a inflamação é o mecanismo de reparo. Não tem problema com a inflamação, o problema é a inflamação excessiva. Eu preciso, a nossa mucosa intestinal, ela está sendo agredida o tempo todo. Então, eu preciso ter mecanismo de reparo, eu preciso ter inflamação, sim, só que elas têm que estar em nível basal, digamos assim. E a mesma coisa o biofilme, os micro-organismos vão se aderir. A base de proteção da nossa barreira intestinal, eu falei para vocês antes, né? Uma lâmina própria, que é aquela subcamada abaixo das células intestinais, que é composta pelas células do sistema imune, aqui, por exemplo, o linfócito, ou célula dendrítica, que vai fazer a correta apresentação do antígeno. O que acontece? Quando tem aumento da permeabilidade intestinal, esses componentes vão passar pela barreira intestinal, vão chegar aqui na lâmina própria e elas vão ser apresentadas por células não especializadas. Quem são as células especializadas na apresentação de antígeno? Principalmente as células dendríticas e os macrófagos. Então, o biofilme, ele é importante. Eu preciso ter essa massa microbiana naquela mucosa para ajudar na composição de defesa da barreira intestinal. Então, vão compor a integridade da barreira intestinal, e essa integridade também, ela está composta a partir de metabólitos bacterianos, como o butirato, que vai fazer com que aumente a expressão dessas proteínas de adesão nas colas, nos grampos, e também potencial anti-inflamatório. Então, eu melhorar eu manter esse estágio de anti-inflamação. Então, aqui, né, mostrando os probióticos agindo a nível de intestino, principalmente na regulação da resposta imune. Então, um dos principais componentes da modulação, do manejo da microbiota intestinal, é o componente imunomodulador, que é o que está demonstrando aqui, e os probióticos podem fazer muito bem esse papel, né? Aqui só essa figura eu acho bem representativa, porque aqui a gente está falando de vários diferentes micro-organismos e boa parte deles que a gente tem essa disponibilidade como probióticos e como eles vão manejando a nossa saúde através da modulação imune. Como eu falei, os probióticos têm boa parte do seu efeito benéfico que é gerado por uma imunomodulação. Só que a gente tem que lembrar, e fundamental, que a gente sempre associe, e quando eu vou falar de uso de probióticos, que o nosso trato digestivo ele tem uma sequência de reações químicas, eu tenho pHs diferentes de acordo com o trato digestivo, e também é muito importante, a partir da passagem pelo estômago, cada vez vai diminuindo a quantidade de oxigênio. O alimento vai ser acidificado no estômago, a partir do momento que ele passa
pelo duodeno, ele vai começar a ser alcalinizado, porque ele sai dali com um pH muito ácido. Normalmente, né, as fezes têm um pH em torno de 6,5, 7. Então, começa a aumentar o pH, começa a diminuir o oxigênio e também, pensando em microbiota intestinal, desculpa, microbiota digestivo, a microbiota no estômago é bem menor do que a microbiota no intestino delgado, que é bem menor do que a microbiota no intestino grosso. Então, a gente tem essas variações desses micro-organismos. Quais são os principais critérios para a escolha de probióticos? Ensaio clínico, esse ensaio clínico tem que ser em humano. A gente precisa de ensaios clínicos muito bem delimitados, né? Duplo cego, randomizado, placebo controlado. Precisa avaliar se os resultados têm uma relevância significativa do ponto de vista estatístico. Eu preciso olhar lá né? O pessoal vai direto para o P, né? P menor que 0,01. Quanto menor esse P, melhor a significância desses resultados. Eu preciso olhar no estudo se eu tenho a linhagem do microorganismo, né? Porque microorganismo, a gente precisa ter essa linhagem, porque um lactobacillus rhamnosus a gente tem várias linhagens diferentes e cada uma com uma característica diferente. São micro-organismos, mas são espécies. É a mesma coisa o homem, né? Homo sapiens. Ah, Homo sapiens é tudo igual. Não. A gente tem diferenças importantes em cada uma das pessoas. Cada pessoa é única. E o micro-organismo também. Resultados bem definidos. Aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Como é que eu vou mensurar esse resultado, a efetividade da minha intervenção. Então, ele está bem definido e esses desfechos são mensuráveis, né? Essas são as principais avaliações que a gente precisa fazer para o uso de probióticos. Tá? Ah, claro, qual é a composição, se são vários, quais são, quanto vai ter de cada e quanto tempo vai ser essa intervenção. Por quê? Porque o uso de probióticos, eu falei anteriormente do prebiótico. O prebiótico mal indicado, o prebiótico que for prescrito, que não for de maneira criteriosa, ele vai fazer mal ao paciente. Vai fazer mal como? Ele pode piorar a distensão, ele pode piorar constipação. Então, o probiótico é a mesma coisa. Aliás, né, como qualquer intervenção, se a gente falar de um medicamento, ele tem indicações. Se a gente falar de uma cirurgia, ela tem indicações. Se a gente falar de uma dieta, qual é a melhor dieta? Depende de cada paciente, né? Então depende da genética de cada um, depende da condição que essa pessoa está e depende de qual é o objetivo que essa pessoa tem. Aí vamos avaliar qual seria a melhor dieta. Então, não existe uma dieta que seja melhor para todas as pessoas. Por isso que eu estou falando, estou exemplificando. O probiótico também precisa ser criterioso. Essa questão assim, não, vou dar probiótico porque probiótico é natural, probiótico não faz mal, não tem contraindicação de probiótico. Não é assim que funciona. O probiótico pode fazer mal, pode aumentar gases, né, flatulência e, consequentemente, distensão, dor abdominal. Probióticos em pacientes graves podem gerar infecção. Já tive um caso de um paciente, tudo bem, era um paciente, né, cuidados paliativos, um paciente oncológico, mas ele fez uma infecção grave de corrente sanguínea por lactobacillus rhamnosus, né, um caso extremo, o paciente já estava internado, mas assim, para a gente sensibilizar os prescritores, muitas vezes a gente precisa desses exemplos mais drásticos. Pode gerar alergia, pode dar constipação, pode supercrescimento bacteriano. Eu tenho um paciente que já está com problema digestivo, eu vou dar muito probiótico para ele, e muitas vezes se fala assim, quanto mais número de cepas diferentes, melhor, quanto maior a quantidade, eu vou aumentar a quantidade, porque aí eu vou fazer com que eu tenha um melhor resultado. Não necessariamente, né? Precisa ser muito bem avaliado. E a gente sabe que probiótico, muitas vezes, pode disseminar genes de resistência aos antibióticos. E aí eu vou colocar aqui alguns exemplos, né? Não é o nosso objetivo hoje no conteúdo, mas eu trouxe aqui, porque muito se fala, eu estou dando antibiótico para o meu paciente, eu preciso dar probiótico. O que a gente vê na publicação científica, nas publicações científicas, que para adulto é muito variável mesmo. Vai depender de qual é o antibiótico, vai depender da idade do paciente, vai depender de qual é a infecção, mas criança, os benefícios eles são evidentes. Então, aqui mostrando, né, essa meta-análise, Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus GG, Bacillus clausi, né, e aí depois uma combinação de micro-organismos. Tá? Então, aqui tem todos os resultados. O que eles encontraram? O uso de probióticos em crianças, né, que essa diarreia é considerada, né, a diarreia associada ao uso de antibióticos, o que eles verificaram? Que a evidência é moderada, mas a recomendação é muito forte. Então, sim,
pode se utilizar de maneira até mesmo preventiva. E quando se fala especificamente, né, em crianças de infecção pelo Clostridioides difficile, o que eles sugerem, né, esse protocolo? Que seja utilizado Saccharomyces boulardii. Então, realmente, em crianças, a gente vê resultados interessantes. Aqui, pacientes idosos, e eles avaliaram vários probióticos, né, em uso combinado e avaliaram várias manifestações, né, memória, orientação, alguns scores de saúde mental, o foco, né, atenção, a linguagem, etc. Então, eles verificaram aqui com o uso de probióticos que vários desses componentes tiveram uma melhora importante. Também a melhora do sono, a duração do sono, a eficiência, a eficácia do sono, a necessidade de uso de drogas para dormir, enfim, toda essa relação do uso do probiótico com a melhora do sono, e a gente sabe que se melhorar o sono, melhora também outras manifestações. Os sintomas a nível intestinal, dor abdominal, refluxo, náusea, constipação, diarreia, são os resultados, porque assim, o que a gente está vendo, né? Menor do que 0,01. Aqui, 0,01. Normalmente, a gente vai trabalhar com nível de evidência maior que 95%, ou seja, e claro, isso vai depender de cada estudo. 95% de evidência seria um P menor do que 0,05. Então, a gente pode considerar relevante. Então, a gente tem aqui, ó, 0,01, 0,04, 0,03, enfim, né? É só para exemplificar para vocês aqui. E o que eles verificaram nesses estudos, né? O grupo Bacteroidota teve uma melhora muito importante, então, eu vejo aqueles que, dois grupos, né, o que usou placebo e o que usou probiótico no tempo zero. O que eles verificaram, né? Como houve uma melhora importante desses pacientes, né, que usaram probióticos, e com o placebo o resultado foi basicamente o mesmo depois de 12 semanas, né, ou 3 meses. A melhora do fator neurotrófico, o BDNF, né, no tempo zero do placebo e depois, né, de 12 semanas. Vejam que quando a gente fala de efeito placebo, e teve um efeito aqui, o placebo, né? Eu falar para o paciente, eu vou te dar aqui um tratamento para melhorar a tua saúde mental. Teve uma melhora, mas olha só a comparação com o grupo de probióticos, né? Então, tem nos dois grupos o que está demonstrando aqui. No momento zero, eles não tinham uma diferença que não era significante do ponto de vista estatístico, né? Então, os dois grupos eles estavam mais ou menos nas mesmas condições. Depois, né, dos 3 meses, por mais que o efeito placebo teve um papel importante, o efeito dos probióticos foi muito, mas muito melhor. Aqui também falando de prebióticos e probióticos para depressão e ansiedade, os resultados que eles encontraram nessa meta-análise, né? E quando a gente for avaliar, claro que não é para todas as condições que a gente vai ter essa possibilidade, mas se a gente puder avaliar meta-análise de ensaios clínicos controlados, randomizados, sempre o impacto vai ser muito maior. Então, o que eles verificaram? Prebióticos e depressão. Teve uma tendência a uma melhora com o uso de prebióticos. O resultado está aqui como um resultado favorável, mas a gente vê que tem ainda digamos assim, né, uma tendência ainda de não favorecendo o placebo. Prebióticos e ansiedade, aqui ele não viu o resultado. Pelo contrário, ele viu que, né, para prebióticos teve um resultado melhor com o placebo. Quando a gente fala de probiótico e depressão, veja aqui, né, de uma maneira geral, né, pegando todos os resultados dos estudos, teve um impacto muito importante a favor do tratamento, ou seja, a favor do uso de probióticos quando comparado com o placebo. E probióticos e ansiedade também teve um resultado que não foi tão relevante quanto o outro, porque vejam que os estudos são bem heterogêneos, né? A gente tem uma heterogeneidade alta, dá para ver assim rapidamente pelos resultados. Mas, considerando todos os estudos, a gente vê o quê? Que a média está favorecendo o tratamento e eu não tenho, né, entre aspas, né, nessa cauda aqui, eu não tenho o resultado que favorece o placebo. Então, sim, a gente tem um impacto importante dos probióticos, tanto na depressão quanto na ansiedade. Nesse estudo, eles não viram um efeito positivo dos prebióticos. Aqui um outro estudo com suplementação com probióticos para avaliar melhora cognitiva e do humor aqueles pacientes adultos, né? O estudo
randomizado, duplo cego, placebo controlado, em um estudo multicêntrico, né? Então, eles avaliaram 63 pacientes saudáveis com mais de 65 anos. Então, dois grupos, um de 31, outro do placebo, pacientes, outro com 32 pacientes. Os probióticos, eles utilizaram 10 anona, bifidobactério bifidum e bifidobactério longo. O que que eles verificaram, né, nesses dois grupos, né? Tiveram um melhor resultado dessa distensão abdominal, passagem de gás, distensão abdominal. Vejam que aqui está melhor. Ó, probiótico aumentou. Ah, aumentou passagem de gás, aumentou distensão? Não. É um score de melhora. Então, o score de melhora foi muito maior com o probiótico do que com o placebo. Viram uma melhora dessa microbiota intestinal com o passar do tempo, que está demonstrando aqui, e aí eles colocam quais são os micro-organismos, a variação dos micro-organismos, né? Então, eu mostro aqui como diminuiu o bactério, como diminuiu o Clostridium, que a gente sabe que um micro-organismo que, dependendo da espécie do Clostridium, pode ter um impacto importante na saúde intestinal. Melhora no estresse, com o uso de probiótico, e também melhora nos índices de BDNF, que é o fator neurotrófico, que é um fator importante para o desenvolvimento, né, e estímulo do sistema nervoso central. Outras intervenções que eu vou colocar aqui, né? Enzimas digestivas. Tudo bem, eu falei de prebiótico, falei de probiótico, mas assim, essas intervenções são fundamentais, mas eu preciso avaliar a digestibilidade do meu paciente. Se ele tem uma hipocloridria, preciso usar betaína. Ah, como é que eu vou avaliar? Bom, pode ser um exame, testes invasivos, né, como por exemplo uma endoscopia, mas às vezes um teste de bicarbonato oral já vai dar uma boa ideia. E é muito útil o uso de enzimas de uma maneira geral, e a gente tem os pools de enzimas, né? Amilase, bromelina, lactase, lipase, papaina, protease, porque se ele não digerir bem, vai impactar na microbiota. Isso é indiscutível. Então a gente precisa melhorar essa saúde digestiva. Só falar em prebiótico e probiótico nem sempre vai ser suficiente, né? E como eu falei anteriormente, pode ser que essas estratégias elas sejam adjuvantes, ou seja, eu vou usar probiótico e vou usar enzima digestiva, não tem problema nenhum. Vai depender da necessidade do paciente. É muito importante também a gente pensar em melhorar a inflamação intestinal. E aqui eu coloco o exemplo da bioferrina, que é um importante insumo, né, que está disponível hoje no mercado e é um insumo com resultados bem interessantes. Eu utilizo em alguns pacientes e tem essa disponibilidade aqui pela Purifarma, que vai melhorar o quê, né? Algumas questões importantes. Modulação, lembra que eu comentei com vocês que um dos principais chaves de melhora do nosso paciente para qualquer questão, qualquer objetivo, né, peso, depressão, constipação, síndrome de intestino irritável, é modular essa resposta imune, principalmente a nível intestinal, sendo que 80% da nossa resposta imune está focada no intestino, mas essa vai ter uma repercussão sistêmica. Ferro, fundamental, por quê? Porque eu só vou conseguir melhorar a microbiota intestinal quando eu melhorar esse metabolismo do ferro. Porque a microbiota intestinal é um sequestrador de ferro. Então, por quê? Porque essas bactérias intestinais, elas precisam do ferro, elas precisam do ferro exógeno, elas não têm a capacidade de metabolizar o ferro para consumo próprio, então elas precisam captar esse ferro. Então, a melhora na absorção do ferro, além de modular essa microbiota intestinal, também vai ser importante para a saúde das nossas células. O ferro é fundamental para o nosso metabolismo como um todo, vai atuar como cofator enzimático em várias reações. A maturação, a diferenciação dessas células intestinais é fundamental para a nossa saúde intestinal e, né, a melhora da barreira intestinal, se tiver hiperpermeabilidade, vai gerar processo inflamatório sistêmico de baixo grau e também essa capacidade que a bioferrina tem de atividade antibacteriana e antiviral. São algumas possibilidades quando a gente fala, né, de modulação da inflamação intestinal com o uso de bioferrina baseado aqui numa publicação científica, né? Tudo que eu estou falando para vocês aqui, né, tudo isso baseado em evidências científicas. E, claro, existem os fitoterápicos que são muito úteis, né? A gente tem o trio, eu coloquei aqui, né, os que eu mais utilizo, que eu mais prescrevo, né? Então, o trio que eu brinco, né, o trio mágico do estômago, né, espinheira santa, guaçatom, alecrim, mas a gente tem o sênio, o psyllium, né, que assim, pode ser utilizado aí nos pacientes com constipação, o próprio hortelã, né,
melhorar, né, o manejo dessa microbiota intestinal, o boldo, com uma atividade hepatoprotetora, otimiza a capacidade de detoxificação hepática. Então, todos esses componentes, né, esses fitoterápicos, eles fazem parte desse nosso arsenal de intervenção, de manejo dessa microbiota para melhora da saúde intestinal. Porque o manejo da microbiota, quando a gente fala de fitoterápico, como eu coloquei aqui, os próprios substâncias com uma atividade imunomoduladora, como a bioferrina, as próprias enzimas digestivas, elas vão ter um impacto fundamental na microbiota, um impacto indireto, porém fundamental. Então a gente tem que pensar nesse contexto, nesse ambiente, né? Porque existe essa relação ecológica, eu preciso entender como é que está essa floresta, digamos assim, né? Não adianta nada eu jogar um monte de animais naquela floresta, eu preciso diversificar. Se eu não sei como é que está a temperatura, eu não sei como é que está a quantidade de chuva nessa floresta, tem muito vento, enfim, eu tenho que cuidar do ambiente. Não é só pensar no micro-organismo. Micro-organismos, ok, eles são importantes, a gente tem essas estratégias de prebiótico e probiótico, mas eu preciso pensar no ambiente intestino como um todo. Bom, pessoal, para encerrar, né, coloquei aqui algumas conclusões bem básicas, né, quando a gente fala de melhora da microbiota intestinal com um objetivo, né, de melhorar num primeiro momento, obviamente, a nossa saúde intestinal, mas se eu melhorar a saúde intestinal, eu melhoro também a saúde mental. Controla a inflamação. Por que eu preciso controlar a inflamação? Porque os processos inflamatórios sistêmicos, né, que são exacerbados por quadros de desbiose, e por isso que é importante, eu coloquei aqui exacerbados não por acaso, porque qualquer doença crônica, qualquer uma, sem exceção, se o paciente tem doença crônica, ele tem algum tipo de desbiose, quando eu melhoro essa desbiose, eu melhoro a manifestação da doença, tá? Isso é fato. Se só isso vai ser necessário, ou seja, se só essa intervenção vai ser suficiente, não sei, mas vai melhorar a manifestação da doença. Estudos científicos robustos, publicados em revistas de alto impacto, demonstram como a saúde intestinal, né, impacta em distúrbios cognitivos, a tríade das desordens mentais que eu coloquei aqui, perdão, né, ansiedade, tá, tem que dar aqui a mais, estresse, depressão e também doença neurodegenerativa. As doenças neurodegenerativas, eu tenho casos de pacientes que eu acompanho com esclerose múltipla, quando a gente melhora a microbiota, a gente controla a inflamação, a gente faz o quê, né? Muitas vezes consegue diminuir a dose do anti-inflamatório. Por quê? Porque a esclerose múltipla é uma doença com característica autoimune. A doença autoimune não tem cura, a gente precisa controlar a inflamação. Só que como é que eu controlo a inflamação? Um anti-inflamatório potente. Se eu melhoro a microbiota intestinal, eu consigo diminuir a dose do anti-inflamatório e, em vários casos, até mesmo retirar o anti-inflamatório. Né? Vou dar um exemplo aqui de um médico que eu, inclusive, até trabalho com ele, com alguns pacientes dele, né, que encaminha para mim, o Dr. Otávio Freitas é um neurologista, ele tem esclerose múltipla. E ele, com estilo de vida, com melhora da microbiota intestinal, ele conseguiu fazer o controle da doença, a remissão clínica da doença, remissão, não cura, e sem uso de anti-inflamatórios. Então, eu acho que essa é a grande virada. Claro que não é para todos, né? Alguns pacientes a gente vai precisar continuar utilizando, né, o medicamento. Falando agora do anti-inflamatório, mas a gente pode falar de um hormônio da tireoide, no caso, uma tireoide Hashimoto. Mas você melhora a manifestação da doença. Existem muitas possibilidades de suplementação. Felizmente, hoje, a gente tem muitos produtos de qualidade disponíveis no mercado. Isso não é um problema. Claro que, né, a gente precisa saber quais a gente vai utilizar, isso é para cada paciente, mas também tem que lembrar que estilo de vida. Então, a gente tem que. Não existe medicamento, não existe dieta, nada mágico. O paciente precisa querer, o paciente precisa melhorar seu estilo de vida ou adaptar seu estilo de vida para ter, né, possa viver mais e melhor. Sim, né, as estratégias, de maneira geral, elas são simples, mas não são fáceis. Quando a gente fala de suplementação também, a lógica é simples. Quando a gente, tudo falando aqui para vocês, tudo parece muito fácil, né? Mas no dia a dia, na nossa realidade profissional, do convívio com o paciente, a gente pega pacientes muito complexos, né? Eu estou com um caso assim que está fazendo um paciente extremamente complexo para tentar melhorar essa microbiota intestinal com vários profissionais, assim, tem muitos casos desafiadores, né? Mas quando a gente fala aí do caso do paciente, né, das estratégias
o paciente melhorar a sua qualidade de vida. Então, cada um faz as suas próprias escolhas né, cabe a cada um e para disputar de uma vida mais longeva e feliz, né? Porque é isso que a gente quer. O nosso paciente tem essa característica. E por isso, até fazendo um link com esse meu finalzinho, eu acho que é muito importante para nós profissionais da saúde, né? Aqui eu vou trazer uma frase do Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, e ele tem várias frases célebres, né? Todas as doenças começam no intestino, que o seu alimento seja o seu remédio, o seu remédio seja o seu alimento. Mas, lendo um livro do Hipócrates, eu gostei muito dessa frase aqui. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Hoje, o que a gente vê? Os profissionais cada vez mais dedicados, né, os profissionais de saúde, estudando. Vocês estão aqui assistindo uma aula para quê? Para buscar novas ferramentas, buscar novas estratégias, buscar novos conhecimentos ou consolidar os que vocês já têm. Então, vocês estão buscando o aperfeiçoamento profissional. Então, a gente tem melhores profissionais, a gente tem melhores testes diagnósticos, sem dúvida nenhuma. A gente tem melhores intervenções, só que, né, por mais que você tenha um combo de tudo que é melhor para o paciente, tem um fator que ele é indispensável. Essa pessoa, esse paciente tem que querer. Por isso que essa frase, né, tem que perguntar, você está disposto a mudar o que te trouxe até aqui? Porque se você continuar fazendo o que você vem fazendo, que te trouxeram a adoecer, não vai resolver. Não tem pílula mágica, não tem profissional mágico, não tem dieta mágica, né? Até porque se a pessoa não quiser mudar os seus hábitos alimentares, não vai resolver, né? Então, eu acho que isso é muito legal porque o paciente, quando nos procura, ele cria uma expectativa, mas a gente precisa reforçar. Depende de você, porque senão gera frustração e ele vai acabar falando, olha, fui naquele profissional lá, pô, não resolveu nada, não adiantou nada. Paguei consulta, fiz os exames, e não resolveu, foi dinheiro jogado fora. Mas será que a pessoa fez, né, o que o profissional recomendou? Então, isso é um grande desafio, né, a gente conseguir a adesão do paciente às medidas que a gente vai acabar propondo. Estilo de vida, suplementação. Será que ele está usando suplemento corretamente? Então, fica aqui como. Gostei quando eu li recentemente essa frase dele, que eu não conhecia, né, conhecia as outras. Gostei muito e por isso que eu trago aqui para vocês como reflexão. Bom, queria agradecer novamente todos vocês pela atenção, agradecer muito à Purifarma pelo convite, pela oportunidade de estar aqui trazendo um conteúdo sobre essa conexão intestino-cérebro. Deixo aqui, como eu havia falado no início, né, eu tenho aqui o meu Instagram, que eu publico diariamente bastante conteúdo sobre intestino, exames laboratoriais, autismo, transplante de fezes, né, que é algo que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta no chat. A Michelle está colocando aqui, seus conhecimentos sempre nos acrescentam muito. Muito obrigado, Michelle. Eu fico muito feliz porque, assim, o meu objetivo tá aqui é compartilhar algumas experiências. É uma área que tem muita coisa acontecendo, muita produção científica. Profissionais também estão adquirindo muita experiência, né, com suas intervenções, com seus resultados clínicos. E sempre é bom quando posso estar aqui com vocês, trocando experiências, trazendo um pouquinho do que eu venho fazendo. Para mim é sempre prazeroso, porque eu sei que, à medida que eu estou falando para um grupo, tem as pessoas que estão aqui agora ao vivo, e essa aula também vai ser assistida, vai ser disponibilizada, então acredito que outros profissionais também vão ter acesso. E se eu puder ser útil, se eu puder contribuir para que vocês possam trazer melhores cuidados para os seus pacientes, né, melhores resultados, eu fico muito feliz. Ok? Então, muito obrigado e eu fico à disposição de vocês, porque se fizer necessário, estão aí os meus contatos. Espero encontrá-los em breve, pessoalmente, em outras aulas, em eventos, enfim. Obrigado, Michele. Michele disse que a gente tem sabe lá do curso coprológico. O coprológico, para a gente pensar numa intervenção adequada, numa suplementação, eu preciso entender qual é o problema do paciente, né? Por isso que sempre defendo há muitos anos que o coprológico é um dos exames mais antigos do laboratório de análises clínicas e é um dos exames mais importantes, né? Eu até estive num evento recente, eu fui dar uma aula sobre o coprológico, e falei assim, olha, na minha opinião, o coprológico, ele é uma avaliação clínica inicial, numa triagem, digamos assim, ele é tão importante quanto um hemograma. Ah, vou pedir uns exames para você, paciente, vou pedir um hemograma, vou pedir uma glicose, um colesterol, enfim, né? Precisa o coprológico, porque se nunca se falou tanto de saúde intestinal como hoje, felizmente, né? Como é que eu vou avaliar a saúde intestinal?
Eu só consigo avaliar a saúde intestinal com o coprológico. Daí eu vou entender, não, esse paciente está com hipocloridria, esse paciente está com deficiência de produção enzimática, esse paciente está com uma insuficiência hepática, insuficiência pancreática, insuficiência biliar, etc, etc. Então, o coprológico vai dar essa informação, por isso que a gente acaba defendendo, né? Tem vários profissionais aí que eu não vou nem citar, porque senão eu vou esquecer de alguns, né? Mas tem muita gente falando hoje do coprológico, porque realmente o coprológico pode fazer a diferença para o paciente, porque a estratégia de uma intervenção, né, e aqui a gente está falando especificamente da suplementação, ela precisa ser embasada na causa do problema, porque se você não está, vamos supor, né, constipação, eu vou utilizar um suplemento para melhorar essa constipação, ok, tudo bem, né, é útil, é importante, mas qual a causa da constipação? Por quê? Será que esse paciente está hipocloridria? Será que ele tem um quadro, né, de aumento de bactérias metanogênicas, que está muito associado com constipação? Mas o que está acontecendo? Por que ele tem constipação? Né? Porque senão eu vou ter que suplementar o paciente o resto da vida? Não. Eu vou suplementar para. A gente tem medidas paliativas que são importantes, sim, porque a gente precisa melhorar a condição clínica do paciente. Esse quadro de constipação está trazendo problemas para a vida dele como um todo, né? N problemas. Então a gente vai precisar atuar para melhorar isso, mas eu só consigo uma estratégia que seja efetiva e duradoura se eu ataco a causa do problema. Porque se eu não atacar a causa do problema, parou de suplementar, volta, né? Não, eu não quero isso. Eu quero melhorar, sim, a manifestação, mas eu quero melhorar de uma maneira duradoura, que eu resolva o problema do paciente. Por isso que considera que o coprológico funcional é muito importante. Ok, pessoal? Então, obrigado aí a vocês, né? Fico à disposição. Precisando de mim que eu puder ajudar, pode mandar mensagem. Eu, às vezes, demoro um pouquinho para responder, acabo recebendo bastante mensagem, né? De trabalho, paciente, enfim. E eu sempre digo assim: se você me mandar uma mensagem e eu não responder em 2 dias, manda de novo. Alessandro, não esquece de mim, ó, te mandei lá um negócio, dá uma olhada para mim e tal coisa. Como é que, o que tu acha que eu posso fazer nesse caso? Como é que eu posso, né? Enfim, né, o que você precisar, pode mandar mensagem lá que eu respondo. Às vezes, muita mensagem eu acabo deixando passar, mas daí manda, depois de 2 dias, uma mensagem de novo, puxa a minha orelha, e daí eu vou colocar na prioridade para responder. Tá bom? Obrigado, pessoal.